A gente tem caminhado desde a semana passada para conversar sobre essas coisas que se opõem à nossa fé. Essas coisas que surgem no nosso coração e às vezes a gente nem percebe, mas elas estão lá. E dentre as muitas coisas que um cristão enfrenta como inimigo da fé, a gente pode perceber essa sociedade que está aí fora e que está cada vez mais querendo entrar dentro da igreja, em muitos casos já dentro, e nos faz estagnar na fé. Uma sociedade corrompida, onde muitas vezes o errado se torna certo e o certo se torna errado. É muitas vezes quando a gente se frustra e parece que tudo que a gente faz é infrutífero. E de fato a gente sem perceber começa a estagnar. A vida cristã vai se tornando morna, vazia de significado. A gente vai simplesmente trabalhando ou exercendo ministérios na igreja, ou simplesmente vindo à igreja por vir, talvez por tradição, talvez por outras motivações. Mas o fato é que, diante de tanta pressão externa e diante de tanta pressão interna, tanto fora da igreja como dentro da igreja, tanto fora do nosso coração como dentro do nosso coração, o fato é que a gente, sem perceber, deixa de ser um rio de água corrente, um rio de água viva e passa a ser somente uma poça estagnada. Às vezes, parecida até com uma piscina, azul, bonita, mas que não tem vida em si mesma. Precisa sempre de uma série de aparelhamentos externos para manter uma aparência, mas que para dentro de si mesmo e em si mesmo não tem vida ou significado nenhum. Talvez essa seja a situação de muita gente. E pensando nisso, a gente vai olhar para uma igreja, a igreja de Éfeso. Dessa vez a gente vai lá para o Apocalipse, capítulo 2, do primeiro versículo até o 6º. Carta que Jesus Cristo endereça a Éfeso, a igreja de Éfeso. Até o 7º versículo, meus irmãos, perdão. Apocalipse, capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 7. E a gente vai ver que essa igreja enfrentou coisas tão semelhantes à nossa realidade. E como é que Jesus Cristo aconselha, como Ele pastoreia essa igreja, para que isso não se torne nenhuma realidade para ela, nem para nós. Apocalipse capítulo 2, primeiro versículo ao 7º, diz assim a palavra de Deus: o anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que palavra abençoada. Vamos orar? Deus, a tua palavra ela é viva e verdadeira, Pai. E ela flui, Pai, do teu próprio coração em direção ao nosso coração. E o que a gente te pede, Pai, nesse momento é que essa palavra ela se erga com força, Pai, nesse meio. Que a tua palavra, Senhor, ela reverdeça, Pai, nos nossos corações, ela cresça, Pai, ela frutifique, ela prospere, Pai, no coração de todos nós que somos povo teu.
A gente quer te agradecer, Pai, pela bênção de poder desfrutar dela numa manhã como essa. E te pedir que teu Espírito Santo, Pai, fale profundamente, Pai, calorosamente aos nossos corações, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que enfrentava grandes inimigos à fé. Ela estava situada numa das cidades mais corruptas e corrompidas daquele tempo. Nessa cidade ficava uma daquelas conhecidas como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Ártemis ou Diana. E para os irmãos terem ideia, um filósofo da época, o Heráclito, ele falava que a moral de dentro do templo era pior do que a moral dos animais, porque nem os cães promíscuos, eles mutilavam os outros como o pessoal que frequentava aquele templo. Para os irmãos terem ideia do que acontecia nesse templo. Esse templo era um lugar de refúgio para assaltantes, para gente que mercadejava com escravos. Esse templo era um lugar de refúgio para todo tipo de marginais. Encontravam refúgio lá, e lá dentro desse templo, e também nas cercanas, ali nas adjacências do templo, ninguém podia ser preso, porque estava sob jurisdição da deusa Diana. Além disso, dentro daquele templo, todo tipo de práticas sexuais que a Bíblia reprova eram praticadas, e isso tudo lá naquela época, naquela conjuntura, era lícito. Além disso, havia ainda o culto ao imperador. Tinha outro templo, em que o jardim do templo foi totalmente dedicado à família do imperador, e era cultuado naquele lugar. A cidade, ela tinha um comércio muito próspero por conta de toda essa idolatria, de modo que a cidade, ela transpirava uma idolatria, uma podridão moral, que os cristãos enfrentavam diariamente. Só que esses cristãos, eles eram muito diferentes daquele pessoal que morava na cidade. Conquanto outras pessoas tivessem outras religiões, elas ainda assim, nem que fosse proforme, elas se curvavam diante do templo do imperador. Nem que fosse algo assim para dizer, tudo bem, nós estamos diante de uma força maior do que nós e a gente vai obedecer, está tudo certo. Mas aqueles cristãos não. Em vez deles dizerem que César era o Senhor deles, eles diziam que Cristo era o Quírios, o Senhor deles. Eles não se curvavam para mais ninguém. E aí a perseguição deixou de ser dirigida simplesmente a judeus, que ofereciam uma certa resistência, e a cristãos, e agora ser localizadamente aos cristãos. De modo que aquele pessoal enfrentava essa opressão externa. Fora isso, muita gente, muitos apóstolos, eles entravam na igreja se dizendo apóstolos, se dizendo conhecedores de Jesus, mas ensinavam coisas terríveis. E o que essa carta traz é a presença de nicolaítas, que eram um grupo de pessoas que, no final das contas, eles promoviam, pregavam que não tinha problema nenhum em os cristãos também adotarem assim a comida que era feita para os ídolos, assim, práticas pagãs, a imoralidade sexual. Esses nicolaítas, eles queriam, ali no meio do povo, exercer domínio. Aliás, a palavra que vem do grego Nicolaus significa aquele que domina a gente, o povo. Eles queriam dominar o rebanho de Deus. Parece muito com os nossos dias, não é? Parece tanto com os nossos dias. A gente enfrenta esse tempo em que ser honesto, ser correto, parece que é errado. A gente enfrenta esse tempo em que a ciência se contradiz, em que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa a qualquer momento. Ela um dia se diz homem, outro dia se diz mulher, outro dia se diz homem de novo e por aí vai. A gente vive nesses dias em que a pessoa agir de forma ética, muitas vezes é sinal de ser alguém
bobo, tolo, que não conhece, não sabe das coisas e que precisa ter mais prática, assim, nesse jeitinho brasileiro, essa forma nossa de viver a vida. A gente vive esses dias, meus irmãos, em que a própria igreja é assaltada diariamente por doutrinas, por modismos, que parecem muito ser coisa de Deus, mas que na verdade não são, e que aos poucos vão se instalando no meio do povo, e uma vez instalados, eles começam agora a dominar a mente e o coração das pessoas. Sem a gente notar, a gente vai lutando contra tudo isso. A gente conhece razoavelmente a Bíblia, a gente sabe dos valores, de princípios que regem a vida do cristão, e a gente vai lutando contra todas essas coisas, só que a gente não sabe mais, às vezes, pelo que a gente luta, por quem a gente luta, e a nossa vida com Deus deixa de ser de fato vida com Deus, para ser uma vida com aparência de vida com Deus, muito regida por valores, por princípios, por normas, mas que está estagnada. Pessoas que conhecem respostas teológicas para tudo. Pessoas que conhecem a Bíblia muito bem, talvez melhor do que muitos pastores. Gente que não abre mão de vir à igreja, de frequentar pequenos grupos, mas que parece que não tem mais vida. Parece que o cristianismo passou somente a ser esse tradicionalismo puro. Parece que o conhecimento da palavra não passa hoje do conhecimento acadêmico. E que saber da palavra não causa mais admiração pelo autor da palavra, mas causa admiração pessoal pelo tanto que hoje eu conheço, pelo acesso que eu tenho a esse tanto de palavra aqui. E a estagnação, ela é um perigo, meus irmãos. Porque toda água estagnada, todo rio que deixa de fluir, ele também está perto de morrer. Todo rio que deixa de fluir, ele está perto de morrer. Todo cristão que deixa de perceber vida em si, ele está muito mais próximo do desvio do que ele pensa. Apesar de toda a luta dele parecer ser legítima e de todas as aparências o fazer crer que ele é um crente de verdade. Quantas pessoas, meus irmãos, a gente não conhece, que estavam aqui pela igreja, e muitos pastores, que pareciam gigantes na fé, sem perceber, entraram numa rota de pecado, e não saíram mais. E aos poucos foram encontrando justificativas teológicas para os seus próprios pecados, para os seus próprios descaminhos. Quantos destes não fizeram novas igrejas cheias de doutrinas, vamos dizer sim, nicolaítas, e arrebanharam pessoas, e dominaram a mente das pessoas, e procuraram conciliar pecado com coisa santa, procuraram conciliar doutrina que é de Deus, com doutrina que é do mundo, e entraram nessas coisas, não tem nada demais, que bobagem, mas eu já faço tanto para Deus, e se eu fizer um pouquinho aqui também? De modo que a gente vai começar a perceber, meus irmãos, que a estagnação, esse limiar, essa beira, onde a pessoa está para cair num pecado terrível, e de fato a luz dela vai deixar de brilhar. Jesus Cristo, ele visita a igreja de Éfeso e diz assim: eu estou vendo a tua luta, só que parece que você cansou. Parece que você, Éfeso, deixou de depender de mim para depender de si mesmo. Parece que você deixou de depender do meu conhecimento para depender somente do seu conhecimento. Da minha opinião sobre você, para depender da sua opinião sobre você. De uma maneira que a gente vai chegar à essência do que é
o problema da estagnação. E a gente vai ver, meus irmãos, preste atenção nisso, que isso está bem posto nas entrelinhas desse texto, que a essência da estagnação, o maior problema e o que nos leva à estagnação é o individualismo. É quando o cristão, ele começa a pensar em si, apesar de tudo fazer crer que ele não está pensando em si, e não está pensando a partir de si. Jesus diz assim: você luta e luta contra os pecados, você luta e luta contra os falsos ensinamentos, você luta contra essa sociedade corrompida que está aí fora. Sim, de fato, você luta, mas tem um problema: você abandonou o primeiro amor. Você luta a partir dos seus próprios pressupostos. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você agora, meu querido irmão, e preste muita atenção, porque isso faz parte desse processo de diagnose que Jesus faz dentro da igreja, para saber onde é que a igreja caiu, qual foi o erro, qual é o problema. Jesus Cristo está exatamente nesse momento pastoreando a igreja e perguntando assim: será que a motivação para o que a gente faz na vida da gente, do levantar pela manhã, do carinho que se faz à esposa, do conselho que se dá aos filhos, da maneira que eu estudo, da forma como eu me comporto, da maneira com a qual eu educo a minha casa e os meus, a maneira que eu compro coisas, a forma que eu procedo e a base pela qual eu tomo todas as minhas decisões, elas são tomadas com base naquilo que a Bíblia ensina como amor de Deus, ou é amor pessoal? Ou é aquilo que eu entendo como é o meu jeito de fazer as coisas? E deixa eu conversar isso com você, indo mais a fundo nessa questão. Pode ser que de fato você diga assim: eu faço tudo por amor. E de fato. Só que a Bíblia faz algumas distinções aqui entre amor e amor. Quando Jesus chega para Pedro, depois de ter ressuscitado, Jesus ele pergunta assim: Pedro, tu me ama mais do que a estes? E ali Jesus está dizendo assim: Pedro, existem dois níveis de amor aqui. E é claro que Jesus estava referenciando a si próprio como amor, porque o amor bíblico ele é sacrificial, e o amor humano não é. O amor humano ele se protege, ele é autoprotetivo, ele é autoabsorvido. E nesse sentido se coloca uma série de limites para o amor. Olha, eu amo demais, mas eu só consigo ir até aqui. Olha, eu amo demais, mas mais do que isso eu não posso fazer. Olha, eu amo demais, mas eu tenho que cuidar de mim mesmo, né? Porque se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Olha, eu gosto muito, só que eu não consigo mais. E quantas vezes eu já ouvi gente dizer assim: eu já cuidei muito dos outros, agora eu vou cuidar de mim. Quantas vezes eu já não ouvi gente crente dizendo assim: olha, chegou, deu no meu limite, eu não consigo mais, já deu, essa coisa de igreja não dá mais para mim não. Eu descobri que na igreja só tem hipócrita, eu descobri que na igreja só tem mentiroso, eu descobri que na igreja ninguém se ama de verdade. Mas eu estou indo para uma igreja que lá sim. Eu estou indo para uma igreja que, olha, lá é diferente, viu? O pastor fulano é diferente, viu? Olha, tem um grupo de louvor lá, que olhe esse grupo de louvor. E Jesus Cristo está exatamente aqui em Éfeso, ensinando ao povo que a referência de amor é Ele. E olha que essa igreja era muito bem pastoreada. Sabe quem foi pastor dessa igreja? O apóstolo João, o apóstolo Paulo, Timóteo, pastor abençoado, não é? Mas Jesus Cristo está no meio dessa igreja dizendo assim: povo de Deus, a referência de amor sou eu. E esse amor ele é sacrificial. E a gente descobre esse amor sacrificial na hora da gente perdoar. A gente descobre esse amor sacrificial na hora de caminhar a segunda milha.
A gente descobre esse amor sacrificial quando o que motiva a gente, em última análise, a fazer qualquer coisa na vida da gente é o amor. Aí, meu irmão, você está descobrindo a fluidez do amor. Você está deixando de ser uma poça estagnada. E agora tudo que você faz é por amor. E nesse sentido, meu irmão, você faz tudo muito bem feito. Porque a referência do seu amor é outra referência do amor. Agora você entende que Jesus Cristo, Ele nos amou até as últimas consequências, como diz o Evangelho de João. Você descobre que o amor, e João ele estava aqui também falando de uma teologia de Paulo muito bonita, que está lá em 1 Coríntios 13, é aquele que tudo suporta, é aquele que tudo crê, é aquele que tudo espera. João está remontando aquela coisa que diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece, eu suporto todas as coisas em amor, porque é o próprio amor de Deus que me sustenta. E aí nesse sentido não existe afronta grande demais, não existe desamor grande demais, não existe corrupção grande demais, não existe uma sociedade que seja corrompida o suficiente para corromper esse amor que está por dentro de mim, porque esse amor que está por dentro de mim é maior do que o mundo. Porque esse amor que está por dentro de mim é aquele amor que me alimenta a cada dia, a saber que no mundo, de fato, cada um de nós vai passar por aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aí talvez chegue um momento que você vai se confrontar com algo que você não consiga tragar, meu querido. Talvez seja uma afronta, uma mágoa, talvez seja algo que você assistiu na televisão que te deixou irado. Talvez seja alguém do seu meio que traiu você. Talvez você tenha se sentido frustrado demais por uma série de coisas. Mas aí você vai começar a olhar para esse primeiro amor. Esse amor primordial, esse amor essencial, esse amor que os primeiros cristãos de Éfeso tinham, que os plantadores da igreja de Éfeso tinham, e que essa segunda ou terceira geração tinham perdido, e essas coisas podem se perder diante de tantas circunstâncias, mas agora você olha para isso tudo e você diz assim, o que é maior do que o amor de Deus? Deus do céu, bota esse amor dentro do meu coração. É esse amor que a Bíblia está chamando dessa chama, esse candeeiro, essa coisa que arde dentro do nosso meio, que produz luz no mundo de desamor, no mundo caído. Porque a gente há de convir uma coisa, meus irmãos, o mundo hoje, ele clama por amor, mas nega esse amor quando se abraça com esse individualismo. Faz passeatas. Esses dias eu assisti lá um comercial de TV, no qual um grupo de pessoas disse, vamos fazer o maior clamor pelo amor que esse mundo já viu, mas é cada um por si. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que a gente referencia, mas que os casamentos eles sucumbem pela falta de amor entre o marido e a esposa? Que amor é esse que ele é tão corrompido pelo individualismo, porque agora as amizades elas servem para alguma coisa e não para eu amar o próximo? Que amor é esse que a igreja se torna a praça da alimentação espiritual, onde alguém vem aqui porque o grupo de louvor é assim, porque o pastor é assado, porque a igreja tem isso, porque a igreja tem aquilo, e a gente não vem se envolver, sofrer, servir de todo o coração? Jesus Cristo está convidando a gente a sair da estagnação espiritual através do amor. E a gente só está vivo quando a gente ama. Só que amar é viver a realidade do mundo aí fora e enfrentar tudo isso por amor a Deus. Aí quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente descobre que nenhuma ideologia é capaz de se confrontar com esse amor sem sucumbir. Todas elas, apesar de todos os posicionamentos político-partidários, apesar de toda a ideologia, ela se levantar como sendo aquela que vai salvar a humanidade, apesar de todas essas ideologias dizer que tem um interesse social muito profundo,
Apesar de todas essas ideologias dizerem que elas se preocupam muito com as pessoas que sofrem. E a gente também há de convir uma coisa, meus irmãos, que essas ideologias todas sofrem assim de um caso de amor terrível por quem está longe, mas é incapaz de amar quem está perto. Se preocupa demais com a fome na África. Se preocupa demais com pessoas que padecem de doenças na Ásia. Com situações de gente que está aqui na América Latina sofrendo, mas que é incapaz de olhar para quem está perto e dizer assim: você me perdoa? Vem cá para eu te dar um abraço. É incapaz de olhar para alguém no seu ambiente de trabalho que está notadamente na lona e no chão e dizer assim: eu posso te ajudar em alguma coisa? Mas que é incapaz de dar um abraço. Mas os donativos, mas as doações servem para fazer a gente crer que a gente não é tão ruim assim. Não é o amor. E o problema não está em amar quem está longe. O problema está na referência pela qual a gente ama. Se for o seu amor, vai ser limitado. E quando o seu amor se sentir satisfeito, você para. Vai ter limite. Mas esse amor que Jesus Cristo está colocando aqui, meu irmão, não tem limite não. E esse amor é o amor por Deus, que encontra sua expressão no amor ao próximo. Só dá para a gente dizer que ama a Deus se a gente amar o nosso irmão. Só dá para dizer que a gente ama a Deus se a gente amar quem está na casa da gente. Aliás, por esses dias eu estava conversando com um pastor amigo, e a gente dizendo assim, uma conclusão que se chega, que parece que os jovens, os adolescentes de hoje, eles querem consertar o mundo, mas não querem arrumar o quarto. Não é? E estão na internet achando tudo ruim, indignando-se contra tudo, fazendo posts enfurecidos: olha que problema, isso é um absurdo isso que está acontecendo. Mas se a mãe chega para interromper aquele momento e dizer assim: vamos arrumar o quarto, ou então filha, me ajuda com a louça, ou então filho, bota o lixo para fora, ou então filho, eu estou precisando de um favor seu, ele fica irado, ele não gosta, ele não quer, ele diz que está errado, que está interrompendo o problema, um problema que ele está resolvendo, e que você invadiu o mundo dele enquanto ele estava salvando a humanidade. Meu irmão, não tem alguma coisa errada aí não? Não tem alguma coisa errada nessas referências de amor todas não? Porque esse amor de Cristo é o amor que traz discernimento. E o discernimento, ele é sempre fluido. Ele muda de situação para situação. Ele é sábio em si mesmo. Ele sabe como agir em determinadas situações. E o amor de Cristo não é essa coisa artificialmente adocicada, que a pessoa diz assim: vamos amar e dar abraço. Às vezes o amor de Cristo vem exatamente nessa forma como Cristo está pastoreando a igreja de Éfeso, através de uma reprimenda, através de um aviso muito severo, que diz assim: olha, se você não cuidar, esse candeeiro, essa luz vai ser removida do seu meio. Você já está deixando de existir como igreja, tá? A igreja de Éfeso estava começando a existir como um clube, como um ajuntamento qualquer, mas não como igreja. E esse não pode ser o resultado. Meus irmãos, a gente tem assistido isso. Quantas igrejas aí na Europa, nos Estados Unidos, têm fechado? Virou restaurante, virou boate, virou um barzinho, virou qualquer coisa. Virou até mesquita. A gente tem que cuidar para esse amor primordial não sair do meio da gente, porque é esse amor que faz a chama de Cristo brilhar no nosso meio. É esse amor que é a resposta para a gente. É esse amor confrontador. É esse amor que chega junto, que não se furta, que não se afasta, mas que quer resolver, que está ali presente. Seja através de um abraço, de um aconchego ou de uma reprimenda, Ele está lá, em todo momento. E aí, para a gente ir concluindo, esse tempo curto que a gente tem aqui, Jesus Cristo diz assim: olha, lembra, pois, de onde caíste? Será que não está na hora da gente lembrar de onde a gente caiu? Em que momento, quais foram, a gente refazer os nossos passos? Só que Jesus Cristo diz assim: olha, essa memória,
Ela não tem que ser aquele saudosismo que você dizia assim, eu quero voltar ao primeiro amor, quando eu me converti era tão bom, eu tinha tanta vontade de vir para a igreja, mas parece que a igreja começou a me fazer mal, e tal. Meu querido, Jesus Cristo não está falando de trauma não, Jesus Cristo está falando de arrependimento. Ele está dizendo assim para você e para mim, presta atenção nisso. Está na hora de você se lembrar de onde você caiu, qual foi o seu pecado, e se arrepender dele, e voltar. E olha só, esse amor sacrificial de Cristo, ele aceita a gente. O mundo é sem perdão, o mundo é sem volta, o mundo é sem graça, mas o amor de Cristo é perdão, é graça, é luz e verdade, e está te dizendo assim, seja bem-vindo à casa de Deus, está na hora de chegar mais perto. Seja bem-vindo à casa de Deus, está na hora de chegar junto. Aqui o pródigo, o filho pródigo, encontra guarida. Aqui ele é abraçado, aqui ele é bem-vindo. E aqui existe uma distinção entre o pecado e o pecador, porque preste atenção na sutileza do ensino. Aqui, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Quem é odiado não é o pecador. A gente vive nesse mundo que condena o pacote completo. Mas Jesus que está dizendo aqui, olha, as obras dos nicolaítas, se eles mesmos se arrependerem, eles podem entrar. Isso é tão verdade biblicamente, que a gente sabe que na própria árvore genealógica de Jesus tinha Raabe, que não era povo de Deus, pelo contrário, mas que se tornou, ela foi redimida por Deus, e que as obras dela ficaram para trás. Aqui é o lugar do arrependido, aqui é o lugar daquele que não encontrou graça no mundo, mas em Deus encontrou graça. Aqui é o lugar daquele que vivia em trevas, mas aqui dentro encontrou a luz do amor de Deus, e se percebeu pecador. E aí Jesus diz, eu também odeio essas obras. E aí ele faz esse convite final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste atenção que essa é uma expressão, um hebraísmo, que ele está dizendo assim, olha, quem tem ouvidos ou quem quiser seguir esse ensinamento, venha seguindo, venha atrás. Quem quiser, é fluido a coisa, é um aprendizado. Amor se aperfeiçoa no coração. A gente só aprende a amar amando. A gente está em processo, mas a gente não está estagnado. A gente flui em Deus. A gente está aprendendo. Paulo diz assim em 1 Coríntios 13, que quando ele era menino, ele agia como menino, mas agora ele é homem. E ele está falando exatamente do amor. Ele está fluindo nesse amor, ele está caminhando. O próprio Paulo, depois em outro momento, diz assim, olha, eu não considero ter alcançado, mas eu estou indo. Eu estou em direção. Esse é o caminho da gente, meus irmãos. E não vão faltar adversários que queiram fazer esse rio ser estagnado, represado. Não vão faltar adversários para matar esse rio de amor que quer fluir de nós. Mas a pergunta que eu quero te fazer é exatamente essa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está fazendo essa obra, se Ele iniciou essa boa obra no nosso coração, quem é que vai ir contra essa obra? Será que não está na hora, meu querido irmão, da gente lembrar desse primeiro amor? Será que não está na hora, meu irmão, da gente sair da estagnação espiritual e da agora a gente de fato orar a Deus e não orar por orar? A gente abrir a palavra de Deus para ler e se deleitar no amor dEle. E não simplesmente preparar um estudo, não simplesmente a gente ler para conhecer, ou ler por tradição, ou ler para não ter a sensação de que está faltando alguma coisa no meu dia, simplesmente, mas a gente dizer assim, eu quero desfrutar desse amor de Deus e conhecer mais. E a gente vai ver que esse Deus é que enche a gente do Espírito Santo. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente
da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Cada uma das cartas ao Apocalipse, ela fala de algo que Jesus dá como recompensa, mas também fala de algo que é um clamor da igreja. A igreja, ela clama por ser viva. A gente clama por regeneração. A gente clama por estar perto de Deus. A gente clama porque a gente simplesmente às vezes sente um vazio e a gente sabe que tem alguma coisa errada lá dentro da gente. A gente tem saudade de Deus. A gente às vezes se ressente de ir para a igreja e não voltar chocado pela palavra de Deus. A gente quer tanto o encontro com Deus. E aqui está a garantia, meu irmão, que você quer. Ao vencedor. Preste atenção nesse último termo, que Jesus diz assim, ao vencedor. A palavra aqui significa ao perseverante. Aquele que continua. É uma coisa que começa e não para mais. Aquele que for perseverando na palavra de Deus, aquele que for perseverando nesse amor, ele vai desfrutar o comer dessa árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Jesus está remontando aqui o Éden, o jardim dos prazeres de Deus. E me diz uma coisa, meu irmão, se não é o que a gente mais quer nessa vida, é a gente encontrar vida, exultação, essa sensação interior de você saber que está vivo, de você saber que está vindo à igreja, porque você encontrou com Deus, de você estar alegre na presença de Deus, de você abraçar o outro, porque quer abraçar o outro, de você chorar a perda do outro, porque você quer chorar, e você sentir a dor humana. Você sabe que você está vivo. Você sabe, meu irmão, lá dentro do seu coração que esse negócio está pulsando e que é maior do que você e está vazando de você. Você quer isso, meu querido? Persevere nos caminhos de Deus. E aí você vai começar aqui nesse mundo ainda a desfrutar dessa vida nova. Todo o resto vai ser secundário. Dos maiores benefícios aos maiores sofrimentos, tudo mais vai ser secundário. Tudo mais. E o principal no seu coração vai ser esse amor de Deus fluindo lá de dentro e contaminando pessoas ao redor. Sabe que uma última informação, 10 anos depois dessa carta ter chegado lá em Éfeso, Inácio, um pai da igreja, ele escreve uma carta também a Éfeso. E claro que isso não está na Bíblia, mas isso é um dado histórico. E lá ele diz que ele está elogiando o amor daquela igreja. A perseverança na doutrina dos apóstolos. A igreja de Éfeso levou a palavra de Deus a sério. E a exortação que Deus trouxe através de João a sério. A igreja de Éfeso, no Apocalipse, ela não é somente a igreja de Éfeso, mas ela é um tipo de igreja que pode se manifestar no nosso meio também. Será que daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai se ver como igreja viva que pulsa no amor de Deus? Esse é o convite de Jesus Cristo para cada um de nós. E para que isso se torne vivo, e a gente nunca esqueça, a gente tem que lembrar desse amor aqui. Esse amor sacrificial. E aí a gente tem que lembrar o porquê a gente celebra a ceia. É porque Cristo nos amou. E nos amou sacrificialmente. E a medida do amor cristão é o sacrifício. Esse é o primeiro chamado de cada um dos cristãos. É o chamado a morrer. E morrer por amor ao nosso Jesus. Vamos orar? E depois eu gostaria de convidar meus irmãos os presbíteros para virem aqui à frente, para a gente servir a ceia do Senhor. Pai, essa é a tua palavra, Deus, que não permite que a gente fique estagnado, que a gente fique parado na fé, Deus, que a gente apodreça por dentro, e a gente se torne somente a casca daquilo que já foi um dia, talvez, somente de ensinamentos vazios, somente de uma
casa vazia, que não tem ninguém lá dentro, e que vive somente das aparências, Deus. Pai, não permite que isso aconteça com o teu povo, mas faz, Pai, com que a tua igreja, Pai, ela aprenda esse caminho de amor. Amor por quem está longe, amor por quem está perto, mas que tome todas as decisões por amor, que viva a vida por amor, que seja, Pai, completamente cheia, Pai, transbordante desse amor que flua, Pai, de dentro do teu povo, em perdão, em abraço, em choro, em beijo, Deus, em doação, Pai, de si mesmo e de tudo aquilo que o Senhor tem dado, Pai, por amor a Ti sobre todas as coisas, Deus. E que ninguém apareça, Pai, senão o Senhor, que é o Pai de amor e do amor, que nos ensina a amar, Pai. E que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.